Pessoal, já deu start aqui na gravação de hoje, tá? Deixa eu já iniciar o compartilhamento aqui. Então, pessoal, hoje estamos na nossa segunda aula, tá? Da UC14 aí de manutenção elétrica predial. Confesso que eu ainda não tive tempo de verificar aqui, mas eu já tinha feito o alinhamento com o professor de vocês, tá? Inclusive, eu já alinhei todos os encontros que vocês vão ter, tá? Então, isso já está tudo resolvido. As atividades que o professor já passou, né, e vai passar aí no momento presencial. E na última aula a gente fez a análise, né? Eu deixei até o print aqui, né, na plataforma da análise, aquela que eu preparei, né, como exemplo para vocês, né? Aí lembrando que vocês vão ter que utilizar a NR10 e a 5410, né, os conceitos que a gente aprendeu. Na verdade, esses conceitos aqui, né, falando de. É porque manutenção, a gente pode também falar de instalação, porque quem sabe instalar de maneira correta, sabe manter, ou seja, sabe fazer a manutenção, né, no âmbito predial e industrial. Então, essa primeira atividade, ela foi uma atividade só para a gente startar esse conceito, relembrar o que que é o memorial descritivo, né? Inclusive, relembrar lá das atividades que vocês fizeram. Eu não acompanhei vocês, né? Mas que provavelmente vocês fizeram lá da UC de instalações elétricas prediais. Lembra que tinha um relatório? Aí esse relatório técnico, né? Você e o professor deve ter mostrado lá. Eu vou repetir novamente, só que vai ser um outro tipo de relatório técnico que é a proposta da segunda atividade. E, na verdade, são 4 aulas e vai ser perfeito aqui para você, porque na primeira aula, que foi a aula passada, a gente falou da primeira atividade, que ela só tem uma etapa, né? Que é o memorial descritivo, que já, inclusive, já está disponível para vocês. Agora, a segunda atividade, essa sim tem a ver com a SAP. Lembra que eu abri a SAP que aí eu lembrei que não adiantava eu ler ela naquela hora, porque a primeira atividade ela é introdutória, é mais para você lembrar. Lembra que eu comentei do item 7? Isso a gente vê lá em instalação predial, tá? O item 7 é o item que fala sobre inspeção visual e inspeção por ensaio, ou seja, uma inspeção você utilizando um equipamento, já que a olho nu não dá para você saber se ele está com sobrecarga, por exemplo, ou sobrecorrente, tá? Então você vai ter que utilizar o equipamento para você desvendar esse problema, né, que ele vai ocorrer, né, na máquina, tá? Beleza. Então agora é o momento oportuno da gente ler aqui a situação de aprendizagem, né, o SAP 1, que agora sim tem a ver. Já vamos baixar aqui. Você vai vir aqui, ó, lá em situação de aprendizagem. Como a gente já baixou o contexto você vai utilizar para fazer a atividade 2. E, pessoal, lembra que a atividade 2 ela tem duas etapas. A gente vai ver agora. Tem duas solicitações de serviço de manutenção, beleza? Vamos lá. Estão vendo? Ó, tem vários arquivos aqui, inclusive a primeira etapa, que é a SSM, né? A de final um aqui, que seria a SSM1, né? É, que é uma solicitação de serviço de manutenção. Essa etapa, por isso que eu falei que 4 aulas são o ideal para essa UC, porque na primeira aula a gente fala da atividade 1, na segunda aula a gente fala da primeira etapa da atividade 2, na terceira da segunda etapa da atividade 2, ou seja, eu preciso de 2 aulas para a atividade 2,
E na quarta e última aula a gente fala da atividade 4, tá? Da atividade 3, desculpa. Da atividade 3, que aí ela engloba conhecimentos que a gente abordou nas duas etapas da atividade 2. Então vamos a elas aqui. Eu recomendo que vocês baixem todos os diagramas aqui de uma vez, né? Faça o download da pasta. Vou fazer o download aqui completo da atividade 2. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir para extrair na pasta. Eu vou até diminuir a tag aqui da atividade 2, que às vezes acontece. Vou até colocar assim a TV2, tudo junto. É porque é o seguinte, como eu tenho muita pasta aqui dentro do, eu tenho tanto no Drive virtual quanto no físico. É bom, vocês vão aprender aqui em elétrica que fala, né? Quando você tem dois transformadores, na verdade você tem um. Quando você tem um transformador, você não tem nenhum. Aí por quê, professor? Porque se um der pau, você não vai ter nada, né? Entendeu a lógica? Então, a redundância é sempre bom. Aí como eu faço essa redundância, pessoal, quanto mais pastas eu tenho e os nomes são gigantescos, às vezes o arquivo não abre. Deixa eu ver se vai acontecer isso aqui. Tô achando que. Eu vou dar uma diminuída no nome aqui, ó. SSM. Acontece esse bug. Na hora que a gente tenta abrir aqui, ó, ele volta. Tem que fazer uma jogada aqui, rapidão, galera. Vocês vão ver, é bizarro. Isso é computação, tem dessas aqui, ó. Eu vou abrir aqui no drive do computador que eu estou utilizando aqui, ó. Abriu, né? Aí o que que eu vou fazer agora? Isso aí acontece porque os nomes são muito longos, sabe? Ó, aqui eu consigo editar, ó, tá vendo? É porque eu estou usando tanto o HD interno aqui. Aí no HD interno não tem problema, tá? Que nessa pasta download do HD interno, ela só tem a pasta, o arquivos atividade 2, tá? Já nessa daqui eu tenho, como eu tenho muitas turmas, né? Turma aqui de técnico, turma de aprendizado, turma de treinamento de CEP, né? Então o meu armazenamento externo ele é lotado. Deixa eu só dar uma editada aqui que eu tenho certeza que vai funcionar agora. É igual, por exemplo, você sabia que no Windows XP, o antigo, talvez alguns de vocês nem conheçam. Se eu não me engano, acho que antes do XP tem uma unidade de alocação, tem um método de alocação de arquivo que é chamado FAT32 e você não pode ter um arquivo maior do que 4 GB. Na época, 4 GB era uma coisa assim imensa. Só para vocês terem uma ideia, quando eu peguei o meu primeiro computador, um 386, ele tinha incríveis 9 GB de armazenamento. Era um monstro. Eu me achava o cara. Então, pessoal, tinha computador que tinha era mega, alguns megas de armazenamento, só para você ter uma ideia. Tem técnicas que a gente utiliza só para o armazenamento ele caber. Aí o protocolo FAT32 ele tem isso, mas que
Se um arquivo único, por exemplo, um CD virtual, ele tem mais de 4 GB, eu não consigo extrair, eu não consigo abrir ele no FAT32. Aí eu tenho que utilizar uma outra técnica de alocação que é chamada NTFS, né? Aí tem várias outras aí, né? Além do NTFS, tem acho que é GPT, não, mas não tem nada a ver com IA, não, viu? É o GP, chama GPT-3, que é uma técnica de alocação de arquivos, né? Vamos dizer assim, de forma leiga, seria uma técnica de você organizar pastas, tá? Um formato diferente. Aí, quando você, inclusive, se você tentar instalar, por exemplo, o Windows 10, por exemplo, ele está no NTFS, e aí você tentar abrir no GPT-3, ele não abre, e vice-versa aí. Eles não têm compatibilidade. Um enxerga o outro, como sistema operacional, eles não conseguem abrir, mas como armazenamento, sim. Que aí é o método de guardar a pasta. É como se, por exemplo, em um método você guarda uma pasta dentro da outra aqui, né, numa pastona maior, e o outro método ele guarda cada pasta numa pasta maior, só que em subgavetas. É mais ou menos isso, né? Aí como um guarda em subgavetas e o outro guarda como se diz, tudo aninhado numa mesma arquivo, né? Aí eles têm conflito e não conseguem ler. Aí você acha que apagou tudo, mas na verdade é a tecnologia de alocação de arquivo que não está conseguindo visualizar, tá? Agora vai. Certeza que agora vai abrir, não é possível. Eu diminuí a carga, ó, diminui os caracteres. É porque isso aconteceu em outra aula e eu não lembrei dessa questão. Então, essa daqui, ó, é a primeira, né? Essa primeira é SSM. Então, essa aqui é a fase um, tá? Esses arquivos são só arquivo de apoio. O arquivo da atividade em si, ó, deixa eu pegar aqui. Folha atividade 2, ó. Então, esses são os arquivos de apoio, né, onde você vai utilizar as informações dele para você executar a atividade 2, tá? Agora sim, ó. Para a gente não sofrer, né? Já vou diminuir o tamanho do nome aqui. Por exemplo, ó, você tentar aí colocar no nome aí, ó, já que a gente falou aí dessa questão, tenta colocar barra ou contra barra aí. Ele vai falar que é um formato não suportável, porque quando a gente faz, né, o que o pessoal chama de diretório, né, quando a gente fala diretório quer dizer pasta, né? Aí para a gente estar acostumado mais com sistema gráfico, né, a gente fala de pasta. Mas quem está acostumado com o sistema Linux, né, um sistema com linha de comando, a gente fala diretório. E aí na linha de comando, uma pasta que está dentro da outra ali, né? Você navegando em pastas, né? De sistema operacional ou pastas de arquivo, né? De qualquer natureza aí, documento, imagem, vídeo, né? Áudio. Você tem um formato, né? Um formato ali característico deles. Por exemplo, igual esse aqui, ó, ele é doc, né? Esse é um arquivo formato antigo, né? Ele não tem algumas atualizações que o docx tem, né? Que é um formato mais novo. Se não me falha a memória, é lá do Word de 2007. Vamos deixar aqui, ó, só OS. Ou só S. Pronto, ó.
Aí esse mesmo arquivo, pessoal, vocês vão utilizar um para transformador, né, que é o problema aí do transformador, e o outro que vai ser o problema, né, a etapa 2, que é lá da lavanderia, tá? Aí, já para gente, eu vou abrir ele aqui só para vocês entenderem. Ah, é, não abri, eu só movi a pasta, tá certo. Ó, esse é o formulário, tá vendo que ele é bem parecido com aqueles lá de instalação industrial, tá? Instalação industrial, não, desculpa. Instalação predial. É um arquivo padrão, tá? Toda empresa, vamos supor que fosse a Heinz, a Ambev, aí teria uma marca d'água, teria um logo aqui, né? Igual, por exemplo, aqui esse dia eu fiz uma tarefa para uma turma minha de eletricista industrial. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês entenderam o que é um padrão, ó, tá vendo aqui? Aí eu fiz essa lista aqui de atividade, né, para os eletricistas industrial, tá vendo aqui, ó, ele não tem só os exercícios, ele tem o padrão aqui da instituição, né? Senai, nós somos aqui a unidade digital, né? Unidade digital, você tem aqui no cabeçalho, no rodapé aqui, né? Endereço. Então, do mesmo jeito, uma OS, ela pode ser, né, personalizada para aquela empresa. Igual acho que uma que eu mostrei para vocês, a APR, né, Análise Preliminar de Risco, né? Eu mostrei uma aqui antiga da Celg. Deixa eu ver se ela tá aqui. Certeza em segurança ela tá. Tá vendo aqui, ó? Ó o padrão. Essa daqui é porque eu escaneei, era de um formulário físico, né? Hoje em dia a gente aí tá com a moda aí de formulários eletrônicos, né? Se eu não me engano, a tecnologia da Microsoft é o Forms, né? E o do lá do Google, ela é um Forms, sabe? Só que ela tem um outro nome, é porque eu não me lembro aqui de cabeça agora. Então, ó, vocês estão vendo que tem, e não é só uma personalização igual o nome da empresa, né? Aqui era porque era um bloco, né? Um bloco. Aí na parte de cima ele é até vermelho, até tipo uma cola vermelha aqui, né? Uma fita. Aí você vai arrancando cada bloco. Aí eles têm a numeração sequencial, né? No caso de um formulário aí, né? Aí teria o número do formulário. Aí no caso aqui, ó, até a SSM aqui, ó. Essa SSM aqui, ó, tem um código, né? Tem uma lógica aqui, que aí o pessoal aí da administração é que utiliza nessas tags. Por exemplo, essa solicitação de serviço de manutenção, ela é de 2017, né? É a um de um, pode ser a um do mês um de 2017, não sei. Então, aí nesse caso aqui é um número aleatório, igual o número que você identifica hoje em dia o eletricista. Antigamente era um número aleatório, ou seja, um número sequencial, né? Hoje em dia é o próprio é o CPF, tá? Então, e vocês estão vendo, ó, que para a ordem de serviço do Hotel Eco Resort, olha, nome do requisitante, ramal. O ramal é o ramal do telefone mesmo, que atende lá o departamento, né? Ó, que departamento? É o de manutenção, né?
No caso dessa primeira etapa, né? É a lavanderia, a parte lá de lavanderia do hotel, né? Então é outro departamento, tá? Então, você tem essas caixinhas aqui, ó. Qual o tipo de manutenção? Ó, corretiva, preventiva, preditiva, né? Não planejada, ó, os EPIs utilizados. Estão vendo que nessa aqui, antiga da Celga, ó, quase a mesma coisa. Tem esse POP aqui que ele é um procedimento de segurança de uma determinada atividade. Por exemplo, você abrir uma chave faca com segurança, ou abrir uma chave do tipo chave fusível, né? Geralmente você utiliza um equipamento, você faz o método à distância, né? Você utiliza um bastão de manobra, já que o circuito ele é de média tensão, né? Ele tem 7.000, o 13.8, né? Tem 7.965 volts, né? Por fase, né? Imagina, né? Duas fases tem 13.000. Três fases, né? Multiplicando por raiz de 3, vai dar quase 29.000, dá 28.000 e pouco, né? Então, você tem que utilizar um método à distância, né? Você não pode simplesmente chegar lá com a mão e abrir, né? Você vai ser eletrocutado, vai acontecer um arco elétrico antes mesmo de você pôr a mão ali no olhar, porque a chave faca e a chave fusível, ela tem um olhalzinho, né? É igual, é igual lata de refrigerante. A lata de refrigerante não tem o lacre lá, você, né, quem tem a unha pequena tem dificuldade lá. Se o lacre, aí ele é um olhal, né? Um olhal basicamente é como se fosse um anel mesmo. Aí ele fica bem próximo da lata, que aí você puxa aqui. Aí você vem aqui, ó, pega no olhar dele aqui e abre a latinha de refrigerante. Do mesmo jeito, né, dadas as devidas proporções, né, você abre a chave faca ou a chave fusível. Só que como ela tem um potencial elétrico muito elevado aí, muito alto, você tem que fazer a distância utilizando uma vara de manobra isolada. E você ainda, para bypassar o circuito, porque a certeza que a gente tem é que tem corrente elétrica, tem fluxo de potência ali acontecendo naquele circuito, ainda mais se for de uma indústria, né? Se for igual do hotel aí, Eco Resort, né? Então, você tem que utilizar chama dispositivo de abertura em carga, né? O pessoal chama de load booster, né? Na verdade, é a marca, né? É igual quando você vai no supermercado, né? Você não compra palha de aço, você compra Bombril, né? Você compra a marca, né? Ah, não, eu não gosto. Até uma vez minha mãe falou: meu filho, traz um Bombril da Solan. Aí eu, uai, como assim um Bombril da Solan? Não, porque o Bombril da Solan é mais barato. Não, o Bombril da Bombril é uma palha de aço, né? A palha de aço da Solan é a Solan, né? Mas como ele é o primeiro do mercado, é o mais famoso, aí acontece isso, né? O nome do equipamento, ele vira o nome da marca aí, né? O DAC, né? Então, vocês estão vendo que tem um padrão aqui, ó. Quais os riscos, né? Os riscos envolvidos para cada tarefa. Esse POP aqui é exatamente o número do procedimento que você vai fazer. O POP 30, por exemplo, é abrir um circuito que tem uma chave faca. O POP 31 é você fechar o circuito com essa chave faca. Já o POP, sei lá, o 32 é você abrir o circuito com a chave fusível. E o 33, né, fechar ela com a chave fusível. Tem também o procedimento para você, não é recomendado para você abrir só com a ponteira universal da vara de manobra universal. Só que você vai estar correndo risco de quase que 100% de certeza que vai dar arco elétrico, né? Então, vocês estão vendo, tem um padrão, né? Vamos dizer assim, o design, né? Aqui, né? Tem a marca da empresa, né? Tem um padrão sequencial. Se for um arquivo eletrônico, provavelmente ele não vai estar nem Word. Geralmente, eu já vi alguns arquivos, os primeiros, vamos dizer assim, que ele não tem um formato de forms, né? Eles são em PDF. É até um PDF que aparece um campo em branco assim e dá para você editar, tá? É, No próprio Word dá para você fazer isso. O Word aí, a base dele é aquela linguagem o Visual Basic, tá?
Beleza, entendi, professor. Vamos a OS aqui, ó. Ah, eu tinha aberto o descritivo. Acho que eu fechei na hora que eu tentei abrir aqui. Então, vocês viram o formato aqui do formulário, né, que vai preencher. Para a gente ter um nível de entendimento mais rápido, eu, como se diz, não seria nessa atividade que eu ia deixar de. Aí eu tô numa pasta diferente. Foi mal, gente. Deixa eu ir lá para a pasta de manutenção. Eu fiz uma análise aqui, ó, guardei aqui para vocês, uma análise da etapa um, né, ó, do trafo um e da lavanderia, tá? Já vou deixar ela aberta aqui na agulha para a gente analisar aqui, tá? Mas vamos ver os elementos. Vou até pegar umas fotinhas que eu deixei aqui reservada de um cliente aqui, que vai casar com a nossa necessidade atual aqui da análise dessa atividade aqui. Então, o Hotel Eco Resort é famoso, né? Ele tem instalações impecáveis, ou seja, assim como um grande empreendimento, né? Aqui em Goiânia tem uma empresa que chama BR Malls. Essa BR Malls, pelo menos ali o Goiânia Shopping, o Shopping Flamboyant, pelo menos esses dois eu tenho certeza, tá? É o Goiânia Shopping, o Shopping Flamboyant. Aí essa BR Malls é uma empresa especializada em fazer, né, em gerenciar também laudos. Por exemplo, pensa que um hotel, né, um shopping center, ele é uma área de risco. É como assim, professor? É uma área que tem muitas pessoas ali, né? Imagina que numa residência ali, num apartamento, né? Basicamente, quem que vai estar naquele apartamento? Só a família que mora nele, né? Já num shopping, né? Isso se o malinha não entrar lá, né? Para tentar dar o banho nas coisas. Mas assim, o no shopping center é todo tipo de gente. É gente dando rolezinho, né? Acho que nem tá mais na moda o rolezinho. Mas é todo tipo de gente, você imaginar. É criança, é velho, é adulto, né? É muitas pessoas no período lá em que ele está aberto. É gente lanchando, é gente batendo perna lá, olhando o preço, comprando, né? Consumindo. Ou seja, é uma área de risco ali. Você tem uma infraestrutura. Só para vocês terem uma ideia, dependendo do local onde você está, você não pode. O exército não tem a famosa marcha ali, né? Por exemplo, em uma ponte, você não pode marchar, não. O exército, ele fazer aquela marcha, né? Rítmica, porque você tem uma frequência. A frequência do pisar ali da marcha do exército, ela pode entrar em ressonância com a frequência natural de movimentação da ponte. Professor, mas a ponte, acho que o senhor tá meio doido aí, professor. Ponte não se mexe, não. Ela se mexe, mas não da forma que a gente imagina, né? Levantando, mexe. A não ser que seja uma ponte levadiça aí. Mas ela tem uma movimentação, tem uma vibração ali, né? Ainda mais que é uma ponte, né? Uma pista de rolagem ali, você tem caminhão, você tem carro ali passando. Porém, vamos dizer, um batalhão aí de 50 pessoas aí, né? Fazendo isso aconteceu, viu, pessoal? O fenômeno de ressonância pode ocorrer né, vamos supor, um exército marchando numa ponte, ele pode fazer a ponte cair. O vento, dependendo ali, né? Por isso que o pessoal tem um experimento aí, o pessoal da Civil, né? O túnel de vento, né? Eles fazem uma maquete fidedigna ali do local e veem os fluxos de ar que acontece ali naquele ambiente e testam nessa maquete para ver a velocidade do vento
e ver o formato. Aí tem vários tipos de formato de estruturas aí, né? Justamente para no pré-requisito você, né, dependendo aí do pré-requisito, você tem que utilizar, por exemplo, tem prédios, né? Isso não estou falando de ponte, mas tem prédio, por exemplo, para evitar esse fenômeno de ressonância, né? Ou até algumas questões aí de construção, né? De estrutural, existe o chamado pêndulo físico, né? Ele é chamado de oscilador harmônico de massa. Aí, o oscilador harmônico de massa, ele faz a compensação. Por exemplo, se você tem a velocidade do ar, por exemplo, aqui no Brasil não tem, mas fora do Brasil você tem ciclone, né? Você tem furacão. Imagina a velocidade do ar. Ele pode simplesmente bater ali numa edificação, dependendo do formato dela, e fazer essa edificação entrar em ressonância e ele todo desmoronar. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu preciso criar uma estratégia, eu preciso cabos, né, que suportam aquela estrutura, colunas. Geralmente são em colunas, né? Ou então o oscilador harmônico de massa, você instala ele numa certa altura ali do prédio, para quando o vento empurrar ele, por exemplo, empurra ele para frente, o oscilador harmônico de massa, ele puxa ele para trás aqui, equilibrando. É como se, né, eu chegasse uma pessoa e te empurrasse assim, aí você força a mão, em vez de você ir para trás e cair em colapso, né? Você força a mão da pessoa que está te empurrando para frente. Aí você compensa esse empurrão e você não cai, né? Então, esses padrões, esses quesitos aí, né? Eles são, dependendo do tipo de construção, né? Do que a gente está fazendo, é fundamental, pessoal, é muito importante. Então, por isso aqui que fala que o Hotel Eco Resort aqui, né, ele tem uma equipe grande, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó, eles trabalham no período de 15 dias consecutivos e outros 15 dias ficam de folga. É quase como o pessoal que trabalha em plataforma aí petrolífera, né? Pessoal que trabalha embarcado aí, ou também pessoal que trabalha em submarino, por exemplo, né? Os que submarino nuclear, tá? Então, a equipe de manutenção precisou sofrer ajustes após a saída de um eletrotécnico, ou seja, precisou contratar um. Então, você tem que fazer o que o pessoal lá da segurança do trabalho chama, né, de... Eu esqueci o nome, né? Eu tô passando vergonha que eu sou da segurança também, né? Como é que chama? É ambientação, não. Deixa eu pedir ajuda dos universitários aqui. Rapidão. Ou qual que é aquele período? Não é ambientação, não, quando você chega na empresa. Não, na experiência, não, que integração, ou valeu. Eu sou da segurança do trabalho e não lembro esse trem. Ó, aqui, ó, graças a Deus, o Atos Dance, o Viniceira Dance está aqui me ajudando, né? É a in- Não é entregação, não é entregar, não, é integração, viu? Então, o Henrique aí, ó, ele vai, ele vai, no popular, ele vai pegar a capivara dos trabalhos que estão ocorrendo ali no Hotel Eco Resort. Então, ele vai fazer a integração, e essa integração é com o Danilo aqui, né, com o supervisor aqui, ó, do hotel. Beleza. Então, ele veio aqui, ó, após a contratação de Henrique, né, o supervisor Danilo solicitou a presença dele, né, para participar de um treinamento. Então, esse treinamento nada mais é que o período de integração, né? É, dependendo aí do local, se você não tiver uma integração, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir literalmente se integrar à equipe que já sabe. Imagina os outros eletrotécnicos aí que dão manutenção, né? Eles já estão acostumados, sabe onde fica a casa de máquinas, né? A casa de bomba, sabe onde é que fica o grupo motor gerador. Geralmente o QTA fica próximo a ele, né? O quadro de transferência automática, sabe se tem no break, ou seja, ele vai se ambientar, ele vai fazer aquela integração se ambientando, né? Aí ele chamou o Henrique justamente para isso, né? Ó, após o período de treinamento, ou seja, a integração, né? Porque
Vocês concordam comigo que ele é eletrotécnico do mesmo jeito que os outros são? A diferença, ou seja, ou a vantagem dos outros em relação a ele é porque ele não conhece o processo produtivo. Do mesmo jeito, vamos supor, eu vou entrar agora como engenheiro eletricista, né, vamos supor que eu nunca trabalhei para a Ambev, eu vou entrar para a Ambev. Não sei nada do que é que acontece lá. Eu não sei que tenha tanque de eh, amônia, por exemplo, né, que é utilizada aí tanto para fazer na mistura lá para fazer o NH, é, é o ácido carbônico, né, faz uma mistura química lá e eles fazem o ácido carbônico para colocar na água gaseificada. Também o NH3 é utilizado na conservação de alimentos, ou seja, um alimento, em vez de você, não, assei, por exemplo, uma bolacha Mabel hoje, e se eu não colocar, né, conservante, se a massa ali, né, a mistura ali, que é um segredo de fábrica, se eu não colocar esse conservante, ela vai durar só uma semana ou 2 dias, né? Compra um pão de queijo hoje ali na padaria, deixa ele dentro de um saco de papel. No final do dia ele já está duro igual uma pedra, né? Ou se você deixar ele dentro de um saco de plástico, né? Aí já é diferente. Ele não vai endurecer igual no saco de papel, mas ele vai ficar aquele mochiba, né? Que o pessoal fala assim, bem molinho. Já se você não comer a partir do terceiro dia, do quarto dia, esquece, né? Você pode jogar, vai começar a aparecer o bolor ali nele, né? Mas já uma bolacha, e se você deixar ela ainda acondicionada, ela vai levar o tempo médio. O pessoal, quando eles produzem uma leva ali de biscoito, de bolacha ali, né? Hoje em dia eles não fazem isso por conta aí que a receita ela tá alinhada ali. Mas no início, quando você está fazendo os testes, o pessoal lá da engenharia de alimentos, eles testam e vê, não, quanto tempo que vai durar essa bolacha aqui, né? Do pacote, ou fora aqui do pacote, né? Mas geralmente é no pacote. Eu lá, sei lá, acho que na década de 50 quando eles começaram com as comidas prontas, né? Que hoje a gente conhece aí, você compra praticamente qualquer prato que você quiser aí no supermercado aí, né? Aquele macarrão penne, não sei o que, ao alho e óleo, você compra até com arroz, tudo prontinho ali, né? Ou já pré-pronto, né? Então, eles utilizam o ANH3. Imagina eu não saber que eu tenho tanque ali de NH3. Tem um processo na indústria que é utilizado para limpeza dos tanques, né? E nesse processo, no CIP, é utilizado soda cáustica, né? O pessoal joga soda cáustica ali, aí depois eles utilizam um produto estabilizante, né? Esse produto estabilizante é justamente para ele tornar a soda cáustica, que é uma base ácida, né? E neutralizar ela. Porque a soda cáustica, quanto mais água você coloca, ela aumenta o nível de basicidade ácida que ela tem, né? Uma base ácida, é esquisito eu falar isso, né? Vou melhorar o termo, senão o pessoal da engenharia de alimentos vai querer me bater agora aqui. É a corrosão, o nível de corrosão dela. Então, com você adicionando água, o nível de corrosão dela aumenta muito mais. Então, ó, passou alguns dias, fez a integração, fez o treinamento lá para saber como que o processo, né, como é que anda lá o processo. O Henrique chegou ao hotel para cumprir os seus 15 dias aí de plantão, tá? Leu as solicitações de serviço, entrou, né, entrou lá na sala lá, depois que ele leu a solicitação do Henrique lá, né? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai, a partir dessa SSM aqui, ó, vamos simular, vamos fazer de conta que nós somos o Henrique aqui, a gente está lendo aqui, beleza? Ó. Tá vendo as informações aqui, ó? Nome do requisitante foi o Danilo, né, que requisitou. Setor de manutenção, ó, o ramal. O ramal seria o telefone lá, né? O ramal,
lá o e-mail, Danilo Santana, Hotel Eco Resort, tal. Hoje em dia, né, um e-mail aí do Google ou um e-mail aí da Microsoft do Outlook, né? O pessoal retira por exemplo, do Gmail aí, né? Você coloca lá gmail.com. Você pode escolher tanto com gmail.com ou você retirar ele e ele vai funcionar do mesmo jeito, igual aqui, né, vamos dizer, um corporativo, né? Eles retiraram o da conta aqui e só deixou hotel.ecoresort.com. Beleza. Então, ó, no dia 15/8/2017, então por isso que a SSM é de 2017 aqui, ó. Olha, às 18h45, o relé de proteção emitiu um alarme, tá? De sobreaquecimento do trafo, né? É, o apelido do transformador, e foi o 1, tá? Por isso que eles mostram aqui, ó, veio aqui veio aqui, ó, diagrama, esse aqui é lá do painel da subestação. Vê aqui, ó, o arranjo ali da subestação. Isso aqui é a vista aérea. Isso aqui é a vista aérea, ó, tá a entrada aqui da subestação, né? A porta aqui de entrada dela. Você tem aqui é uma rede, né? Uma grade que tem aqui, ó, que protege o nicho aonde fica o transformador. No caso, esse é o transformador um e esse daqui é o transformador 2. O problema foi no transformador um, né? Então, ó, instalado na subestação um, por isso que chama trafo um, né? Fui até o local para fazer algumas verificações preliminares, né? Já que o sobreaquecimento estava em um limite acima do normal, mas ainda possuía valores aceitáveis e que não trariam risco às instalações elétricas. Durante a verificação, constatei inicialmente que havia muitos materiais impróprios, cadeira, escada, né? Bloqueando a ventilação da subestação. Você não pode ter bloqueio nem da ventilação da subestação, né? Igual lá, lembra lá a instalação elétrica do CEP, que foi a matéria passada? Subestação, você não pode, o local, vamos supor que é um transformador resfriado a óleo, né? Você tem que ter o local onde fica o extintor de incêndio para evitar o incêndio no início lá. Então, o local onde ele fica, você não pode obstruir. Olha, bloqueando, né, a ventilação e muito pó sobre os equipamentos, sobre o transformador e tal, principalmente sobre o trafo, o que pode provocar sobreaquecimento. Além disso, verifiquei através de inspeção termográfica, ou seja, ele usou primeiro a inspeção visual, né? E ele constatou, né, até mesmo pelo alarme ali, né, o, é um tipo de inspeção por ensaio, ou seja, você tem um alarme e aí você escutou o alarme e você ficou sabendo que está tendo um problema lá de sobreaquecimento, já que era do relé térmico, né? Ele fez uma inspeção termográfica, ou seja, ele sabe que está aquecendo, mas como ele não está no nível crítico, só olhando ali como se diz, de rabo de olho ali de vista, não dá para ele perceber qual que está com problema. Então ele tem que fazer, lembra lá da matéria de instalação predial? Temos lá no item 7 inspeção visual e inspeção por ensaio, ou seja, utilizando um equipamento que vai te possibilitar saber detectar, né, aonde é que está o problema, né? Que os conectores dos cabos do secundário, ou seja, na parte de baixa tensão do transformador, estavam com mau contato, pois é visível através da termografia a sobretemperatura, né? É melhor ele ter escrito aqui, ele fez igual o Collor, né? Ele fez um neologismo aqui. Essa sobretemperatura seria melhor ter escrito sobreaquecimento nos conectores, mas é aquela história, né? Ou ele é eletrotécnico, ou eu não sei qual que é a formação dele, pelo menos, ou ele é eletrotécnico ou ele é engenheiro, né? Ele não é professor de português, né? Cavalo, né, professor? Mas assim, a gente tem que prestar atenção do jeito que a gente escreve.
É que nós fala errado porque quer, né? Porque estudado nós é, né? Nosso professor aqui do lado aqui tá começando a entrar em convulsão eu matei o português agora aqui. Ainda bem que ele não escutou, não, né? Assassinei o português aqui. Ô, louco, bicho. Às 20h59, assassinato do português. Aqui, ó, achei. Aqui, ó. Ele usou a termografia. Então, lá no secundário do transformador, lembra? Que a gente tem a parte de cima do transformador, o H1, H2, H3. Quer ver? Eu tenho a foto aqui de um. Eu vou pegar lá emprestado, lá da instalação do CEP. Aqui. Então, ó, fazendo a inspeção singela aqui, ó, visual, não dá para ele saber, né, o relé, né? Se é um relé trifásico, ele fala que teve um aquecimento aí, como se diz, você é que lute, né? Aí, já que por inspeção visual, vamos supor que esse fosse o transformador lá da subestação, né? Isso aqui é o transformador que o pessoal lá da concessionária, na época era Celg, né? Aí a gente, primeiro ele vai para o laboratório de aferição, né? Esse daqui, ó, a bucha ela é gigantesca porque ele é para 34,5 kV. Então a gente tem a bucha de média tensão, né? Na subestação, aí a média tensão chega aqui na bucha de cima, né? No H1, no H2, H3, né? Fase A, B e C, né? E depois ela converte para baixa tensão nessas buchas aqui. Então ele pegou e, e posicionou o termovisor aqui, ó, e aí mostrou os conectores, igual aqui, ó, essa foto aqui do da Minipa, ele está mostrando, isso daqui parece um disjuntor trifásico, um disjuntor a seco de baixa tensão, né? Então aqui ele está mostrando claramente que pelo menos essa fase aqui, ó, essa que está mais colorida aqui, ó, e o disjuntor, o relé térmico dele aqui tá gritando aqui, ó, tá com muito aquecido aqui. Então ele posicionou ele, usou o termovisor, aí provavelmente ele viu que esse aqui é a fase A, B e C, né? O X1, X2, X3 é A, B e C, e o X0, lembra aqui, ó, no primário ele está em triângulo, né? Está em ligação triângulo e no secundário, né, na baixa tensão, ele está em estrela, né? Ou seja, é, a bobina do neutro, elas estão curto-circuitadas aqui, né? E conectada com X0. Inclusive, na hora que você montar isso aqui no poste, né? Ou na subestação, dependendo, vai sair o cabo do neutro aqui. Geralmente é um cabo nu, tá? E esse conector aqui é para dois cabos, viu? Ó, tá vendo que ele é uma chapa aqui, ó. Vocês estão vendo a furação aqui, ó? Vai sair dois cabos por fase. Aí depende do projeto lá, né? Aí nesse caso o que está instalado é para sair dois. Então esse cabo, inclusive, ele vai sair encostando na carcaça do transformador e ele também vai conectar com a cordoária de aterramento, ou seja, com a haste tipo cantoneira que está, né, enterrada ali no solo, tá? Então ele viu que está com mau contato, né? É, Isso aqui, pessoal, pode ser um chute, viu? Pode ser que ele esteja com sobreaquecimento em função de uma carga elevada, né? Vamos supor que esse hotel comprou, sei lá, mais 5 motores. E esses 5 motores não estavam previstos, não é para trocar, ou seja, é para eu colocar mais, porque eu vou colocar uma piscina com, sei lá, com 5 raias, né?
uma piscina lá gigantesca com 5 raias e eu tenho que utilizar essas bombas de recalque para fazer a limpeza, né, e a aspiração ali ou seja, é uma carga a mais que não foi prevista no projeto original, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a bitola de cabo, né? Eu tenho que, para aqueles motores, né? Eu tenho que, às vezes, aumentar o disjuntor. Se for um disjuntor comum, eu tenho que trocar por um outro. Se for um de caixa moldada, às vezes só indo lá no trimpote dele, né? Aí, por exemplo, tem disjuntor de 800 amperes. Aí vamos supor, eu vou pegar um exemplo aqui de um cliente. Esse cliente lá da JC Distribuição utilizava 600. Aí a gente comprou um de 800 e pegou o trimpote dele e ajustou para 600. Ou seja, lá na tag dele ele suporta 800, mas como o trimpote foi diminuindo ali no relé, aí ele tem um relé térmico, por isso que ele é caro, viu? Na época eram R$ 7.000, mais ou menos, só o disjuntor. Aí você regula ele e utiliza 600, né? Mas se houver no futuro, igual esse exemplo que eu dei aqui, não, eu vou colocar uma piscina gigantesca, porque vai acontecer, vamos supor que a próxima Copa vai ser lá na Amazônia, né? E aí não vai ser mais Rio o candidato, né? Amazônia o candidato. E vai ser justamente uma das sedes onde o Neymar vai nadar lá, né? Vai fazer nas firulas dele, vai cair, vai ser lá nesse hotel Eco Resort, né? Então eu vou ter que preparar esse hotel para receber a equipe lá de natação, a equipe de futebol, porque eles vão utilizar aquele hotel para fazer treinamento, né? Sei lá, treinamento de natação e por aí vai, né? Então eu tenho que planejar. Por isso que o pessoal lá da engenharia, do departamento, caso haja aí, né? Ou do departamento de manutenção, que é o caso aí, eles têm que ficar de olho nisso, né? Então, ó, onde que foi a manutenção, né? A tag que você vai colocar lá no painel, transformador um subestação um, né? Que é esse aqui da esquerda. Descreva de forma sucinta. Professor, tem que ser que nemzinho, igualzinho você escreveu aí? Não, né? Isso aqui eu só estou dando uma sugestão, né? É o que eu, vamos dizer assim, é o que eu escreveria. Eu tentei ser mais sucinto, mais breve aqui, tá bom? Coloquei aqui, ó, manutenção do transformador um, né? Com medição de corrente para avaliar a possível sobrecarga, né? Porque assim, ele ele pensou no mau contato. Aí vamos supor que o Henrique vai, aperta os contatos lá do secundário do transformador, né? Coloca para rodar ali o equipamento e aí ele continua com a termografia alta, ou seja, continua com sobreaquecimento. Aí ele vai ter que investigar, vai ter que ver qual que é a corrente, né? Já que apertando os conectores não foi suficiente, né? Que deveria resolver, viu? Às vezes o cabo não está crimpado, né? Às vezes ele não tá, igual eu mostrei aqui, ó. O secundário está preparado aqui, ó, para você receber um cabo crimpado, porque aí você vai colocar um parafuso aqui, né? Um parafuso com aquela porca máquina, né? A porca quadrada, e você vai fazer o aperto aqui, né? Se ele não tiver crimpado, imagina, ele vai estar, o cobre dele vai estar exposto ali, né? Ó, uma coisa é você fazer a emenda de um cabo, né? Ou a conexão num disjuntor ali, né? Até no disjuntor, né? Não é bom você simplesmente decapar o cabo e colocar, né? Desparafusar para o parafuso dele subir, né? E você conectar. E tem gente que é maluco, desencapa, por exemplo, a distância. Vamos supor que dá essa parte aqui do meu dedo aqui para você colocar lá no disjuntor. Tem maluco aí, tem eletricista pé de boi que aí ele pega e desencapa um palmo. Ou seja, ele conecta essa parte e a outra parte fica aqui exposta.
podendo dar até curto-circuito. E já aconteceu isso já. Já foi empresa que o eletricista, provavelmente, quando ele fez esse curso dele, a gente verificou lá e realmente ele não tinha curso de eletricista, né? Ou seja, provavelmente ele fez culinária, fez qualquer outra coisa, né? Mas não fez o curso de eletricista. Porque ele decapou o cabo quase que um pedaço do tamanho de uma semana ali. Aí o que que aconteceu? O cabo ali moveu ali, foi aquecendo. Aí, como parte dele estava desencapada, ele tocou na carcaça ali da medição e aí deu um curto-circuito, deu um arco elétrico ali, um fogo, né? Então, o que que você faz? Você decapa ele na distância correta ali, né? Para entrar lá no parafuso, se for um disjuntor ali de baixa tensão, né? Aí você vem com a ponteira, aí tem a ponteira ali, por exemplo, ela é igual essa daqui, ó. Ela tem eles chamam de O-ring, né? É um anel, literalmente aqui. Aí ele tem uma capa aqui de metal. Aí você coloca, decapou o cabo aqui, coloca essa capa de metal e aí você vem com alicate de pressão aqui, né? Ou um alicate próprio, né? Chamado alicate crimpador. Aí ele prensa aquele terminal e aí você vai ter a conexão elétrica perfeita ali. Porque se você utilizar o carro, como ele tem vários fios, na hora que você aperta ali o parafuso, ele estrangula. Às vezes ele pode arrebentar um dos fios que fica ali embaixo, ali na conexão, tá? Então, isso tudo a gente tem que observar no que tange aí a manutenção, tá, pessoal? Então, o que que ele vai fazer? Ó, pegar os projetos referentes à subestação, né? A planta baixa, né, o diagrama unifilar e o manual do transformador, caso tenha ali, né? É verificar o relé de proteção e observar. Isso aqui eu estou fazendo um passo a passo. Lembra que eu comentei em aulas passadas esse passo a passo aqui, chamado de POP, né? Procedimento Operacional Padrão, ou então mais conhecido como instrução técnica, ou seja, ele tem o passo um, passo 2, passo 3, e você poderia até incrementar esse formulário aqui, além de escrever esse passo a passo, você escreve o passo a passo, fala o risco que é envolvido para cada passo, né? A risco de choque elétrico, risco de, né, objetos perforocurtantes, risco de queda em altura, caso tenha, né? Se for uma subestação instalada num poste, né, você tem que subir numa escada. Então, e aí como que você vai controlar esse risco? Você pode até incrementar, igual eu mostrei. Não, na verdade eu vou mostrar na próxima UC, esse tipo de formulário aí. Beleza. Vamos lá. Verificar o relé, né, de temperatura, investigar a sobrecarga, né, se foi só um mau contato aqui na conexão. Às vezes, se não for um mau contato, é uma sobrecarga, ou seja, tem equipamento a mais que esse circuito não está suportando. Aí, geralmente, o que que a gente tem que fazer primariamente? Às vezes, trocar o disjuntor, que eu acho que não é o caso aqui, né? Trocar o disjuntor ajuda. Às vezes, você tem, além de trocar o disjuntor a seco, você tem que colocar um cabo com a bitola maior aí, para ele suportar a carga desse novo equipamento, né? Ou desses novos motores que eu dei como exemplo aí, né? Nessa piscina de 5 raias que eles vão construir aí, ou que já está construída, né? A investigação do sobreaquecimento do tráfego com um termovisor, ou seja, mas o Danilo já fez isso, eu vou fazer de novo. Você vai fazer de novo. Você não vai fazer o aperto aqui, aí você tem que olhar novamente para ver se realmente o problema foi sanado, né? Troquei por uma bitola, apertei, não deu certo. Troquei a bitola do condutor, né? Coloquei um com a bitola maior, troquei o disjuntor lá, e aí eu pego o termovisor, coloco para operar, né? Coloco ali para funcionar, e aí visualizo através do termovisor para ver se os níveis de aquecimento vão estar iguais ao que apresentaram anteriormente. Às vezes, isso aqui é porque é uma solicitação de serviço comum. Dependendo, pessoal, tem empresa aí, eu lembro que a Arroz Cristal, Parmalat,
o formulário lá de, por exemplo, tinha um mapa, o chamado mapa de risco, né? E tem um outro trabalho que a gente faz lá no Segurança do Trabalho, chama LTCAT, é o Laudo Técnico das Condições Ambientais. Então a gente fazia uma visita ao posto de trabalho ali, dependendo do tipo de trabalho que ele vai fazer, né? O cidadão faz, por exemplo, se ele vai entrar numa câmara fria, ele não pode, do Neida, né? Como diz uma colega nossa aqui, do Neida entrar lá na câmara fria, pegar lá um quarto de carne e sair de boa, né? Porque aqui ele tá, sei lá, 24 graus, lá dentro da câmara fria tá menos 12 graus. Então ele tem que passar ali por uma câmara antes, vestir a japona, né? Para ele ter não só né, um problema ali de constipação, né, mas um conforto, né, porque ele vai trocar de ambiente e o ambiente vai estar muito mais frio, né, ou seja, do nada, né, do neida, né, esse ambiente vai resfriar, né, vai dar problema dele, e aí o que que vai acontecer? O pessoal da segurança do trabalho está cansado de saber. O nível de absenteísmo vai aumentar, ou seja, as faltas aí aumentam, e a sua empresa não quer falta, ela quer que você, o sonho de toda empresa é que você trabalhe de boa e você, no final do dia, volte do mesmo jeito que você foi, né? Se possível, até melhor, né? Se possível, com um curso, né? Com alguma habilidade a mais aí, né? Adquirida aí dessa tarefa. Então, colocar o gerador em operação, né? Ainda mais que você vai fazer o teste. Às vezes, aí você tem que ir lá no QTA, né? No quadro de transferência automática, e fazer essa mudança aí, porque dependendo do teste que você está fazendo aqui, você pode colocar, por exemplo, assim, quando você vai fazer uma manutenção, você vai fazer uma manutenção programada e você tem que verificar com todos os setores lá da indústria, né, da empresa que você está trabalhando, porque dependendo por exemplo, lá na Jaime Câmara, eu não podia chegar lá e do nada desligar uma antena de transmissão de sinal digital lá. Do nada, assim, não estou fazendo nada, vou aqui desligar esse transmissor. Se eu desligasse, o que que ia acontecer? Não ia ter transmissão. Se não tem transmissão, não tem propaganda, principalmente no horário nobre, que tem os Big Brother, que todo mundo gosta de assistir, né? Big Brother, sei lá, não sei nem se passa ainda Grande Família, né? Sei lá, tá passando. Geralmente eles chamam de horário nobre porque a maioria das pessoas estão em casa, né? Aí imagina, eu pego e desligo esse circuito para dar manutenção no horário nobre. Esse horário nobre aí, né, já que é um canal aí de TV, eles têm contratos aí milionários, né? Ah, não, no horário nobre agora vai passar. Vocês já viram aquelas novelas que elas têm 5 minutos de novela e 10 minutos de propaganda, né? Tinha aquela novela lá da Record, do Moisés, né? Uma vez eu inventei de assistir ela, meu Deus do céu, tinha mais propaganda do que novela. Por quê? Porque era um horário nobre e a audiência estava muito alta, né? Então eles colocavam comercial de shampoo, comercial de tudo que você imaginar ali, né? Para incentivar as pessoas que estão assistindo ali a consumir, né? Então imagina eu fazer isso. Não posso desligar o transmissor e deixar aquele pessoal ali no escuro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou jogar lá né? Eu vou fazer a operação do QTA lá, né, do quadro de transferência automática, para pôr no gerador e eu fazer os testes, né? Ou seja, eu vou deixar o transmissor enviando os sinais, né? E eu vou executar os testes ali normal. Porque se caso acontecer uma queda, né, não vai ser por culpa minha. Se acontecer uma queda, quem que vai salvar a vida, né? Quem que é o salva-ficha aí, né? Vai ser o Sub-Zero? Não, o salva-ficha vai ser o transformador, né? O grupo motor gerador que não vai deixar a energia cair, tá? Vai colocar o gerador em operação,
desligar o disjuntor de média, em seguida o transformador 1, tá? Eu deixo o gerador em operação, porque dependendo, né, ainda mais que é o hotel aí, né? Imagina, você deixar lá, vamos supor que veio aí para esse hotel o Mick Jagger, né? O Mick Jagger ainda tá vivo, não tá? Tá, né? Eu ia falar Michael Jackson, mas esqueci que ele foi dessa para melhor já, né? Então, vamos supor, tá o Mick Jagger lá, tá a Beyoncé, né? Tá o Puff Daddy aí. Imagina, eu não posso deixar esse pessoal sem energia, né? Foi marcado um show para aquela hora ali. Então eu jogo ali para o grupo motor gerador, faço os testes. Se cair em função lá do teste, qualquer coisa, o grupo motor gerador ele está segurando. Aí, desligar o disjuntor de média tensão, né? Em seguida, o transformador 1, né? Através da manopla e garantir que ambos, né, trafo 1 e o 2 estão desligados. Seguir o procedimento, já que eu liguei o, o grupo motor, o GMG, né? Seguir os procedimentos indicados na NR10, né? Que é as 5 regras de ouro. Lembra lá? Dicas, né? Desligar, que é o seccionamento, né? Impedir, constatar se foi desligado, né? Fazer o aterramento temporário com a sinalização ali, para eu poder executar essa manutenção ali, fazer o aperto, até para eu entrar aqui, ó. Eu não posso do nada que abrir a portinhola aqui e entrar e começar a fazer manutenção. Você tem que ir a bucha de média e a bucha de baixa tensão. Até que a bucha de baixa tensão dá para você escapar, mas a de média tensão ainda mais se o terminal, ele. Aqui eu tô vendo que tem um piso. A gente não tem aqui vista lateral, mas eu tô achando que essa é igual de um. Tem um shopping aqui em Goiânia, é o Shopping Cidade Jardim, que aí a parte de baixa tensão dele, ela é subterrânea, passa uma placa, aí eles até colocam uma tela em volta ali, né? Coloca até propaganda nela ali. Aí nesse caso dá para eu acessar ali, né? Mas até aquela tela que eles utilizam ali para proteção, ela serve de gaiola de Faraday. Você pode ter certeza que aquela tela está aterrada ali, né? E ela fica bem na frente do shopping mesmo. Ele fica bem. Você nem percebe que tem um transformador lá. Eles até pintaram ele de verde. Essa mesma coisa aconteceu lá em Brasília. Sabe essas clínicas chique lá do Lago Paranoá, né? Aí o pessoal, o dono lá, o médico lá, Pica das Galáxias, ele achou muito feio. Ah, não, essa era uma subestação compacta, que o pessoal chama, né? Da Ormazabal. E aí ele achou, né, essa subestação Tapaia. E a clínica, ela tinha toda uma identidade visual, tudo verde ali, né? Aí eu peguei e falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pintar ela de verde. Se pintar de verde, ficar disfarçada aqui de boa, você deixa a subestação ficar aqui? Não, de boa, deixa. Esse foi o problema. Ó, pensa que você no seu dia a dia aí, né? Talvez até você já trabalhando como eletricista ou até estagiando agora aqui, né? O eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro, ele é pago para resolver problema. O engenheiro, o eletrotécnico, o eletricista que vai para o chefe trazendo problema, ele fala para ele já ir ali para o RH, conversar com a Maíra ali do RH, tá? Então, você tem que trazer a solução, você tem que trazer ideia, você tem que trazer solução, que significa resultado. Não vem com problema, não, porque ele te contratou para resolver o problema. Você está entendendo a lógica, né? Beleza? Vamos para o próximo aí, já estamos quase terminando aqui, ó. Qual o tipo de manutenção, né? Foi uma manutenção corretiva não planejada. Por quê? Porque o alarme ele soou, né? E aí o Danilo fez a requisição através da SSM, né? A solicitação de serviço de manutenção, tá? Vamos mais aqui. Ela é preventiva, né? Ou seja, é para evitar que uma hora, né, o Danilo viu que foi só o alarme, só que o alarme soou, sobreaqueceu,
mas graças a Deus aí não desarmou, né? Mas poderia ter desarmado. Então, para evitar que futuramente ela desarme, você vai lá e preventivamente dá essa manutenção, fazendo limpeza, né? Fazendo desobstrução, materiais necessários para executar essa matéria, essa manutenção, né? Um pano seco limpo, lembra que eu, no relato dele aqui, ó, tava tudo empoeirado, inclusive o transformador aqui, mas não me vai com o circuito ligado aqui, vai lá no, na bucha do primário e vai passar um pano lá. Você vai ser torrado instantaneamente, né? Por isso que você tem que seguir a regra lá da NR10, fazer a desenergização para ir depois, né? E vamos supor que fosse uma subestação de energia, né? Uma da concessionária local e da Equatorial. Aí, geralmente, eles têm capacitor, né? O capacitor que faz a correção do fator de potência. E ainda mais se fosse capacitor, que além de transformador, né? Você teria que fazer a limpeza, você ainda teria que descarregar o capacitor, esperar mais ou menos 30 minutos, né? Tem gente que espera até 1 hora para descarregar tudo, para você poder adentrar naquela área ali, né? Alicate é pano seco, né? Vassoura, aspirador de pó, soprador de ar, né? Às vezes ali tá cheio de folha, né? Às vezes tem a subestação, aí tem uma área igual no a subestação antiga do IML aqui de Goiânia, né? A gente fez o projeto da nova que fica do lado lá da nova unidade, né? Aí tinha árvore, né? Tinha uns pé, acho que era pé de manga, mais ou menos. E aí voava muita folha, entrava ali até pela ventilação, né? Pela janela de ventilação ali. Aí a gente usou soprador, né? Soprador para dar aquela espalhada ali nas folhas, né? Até para a gente juntar aí. Aspirador de pó você pode utilizar também, não tem problema nenhum, né? Desde que esteja devidamente desenergizado, tá? EPIs necessário, o capacete, né? O capacete com jugular aí, caso você for trabalhar em circuito aéreo, né? Óculos para eletricista, luva isolante de alta tensão, né? Fardamento com tratamento anti-chama, a bota, né? Ou seja, o calçado de segurança para eletricista, né? Ou seja, nada de partes de metal nela ali. Profissionais do setor, né? O setor de manutenção, né? No caso aqui, o Henrique, que foi lá, né? Que foi o novo contratado, e o Danilo, que é o chefe lá, né? Descreva os riscos envolvidos. Ó. Risco de choque elétrico, ou seja, está mexendo com o circuito, obviamente, o choque elétrico é um risco. Principalmente durante o procedimento de medição de corrente, né? Que ele vai ter que estar ligado para ele saber. A corrente vai ter que estar em operação, né? Ou seja, simulando o que acontece na realidade, para ele saber qual que é a corrente, para ver se tem uma sobrecarga ali, ou até mesmo uma sobrecorrente. Apesar de que ser praticamente a mesma coisa, né? Sobrecarga, ou seja, eu tenho uma potência maior do que a que eu projetei, consequentemente eu vou ter uma corrente maior. Mas às vezes só a sobrecorrente ela é chamada de curto-circuito, tá? Em que só a corrente ela aumenta, não porque tem mais equipamentos, mas que ocorreu um curto-circuito, ou seja, ocorreu a união, sei lá, da fase A com a fase B ou de uma das fases com a Terra, né? Então a gente chama só de sobrecorrente. Agora, quando é sobrecarga, aí realmente a sobrecorrente da sobrecarga foi motivada por um excesso de potência, ou seja, mais potência do que o que a bitola e o disjuntor, né? A proteção do disjuntor a seco, até do disjuntor lá de média tensão, né? Suporta. Ah, então, autorização, quem foi o Danilo. Eu coloquei a data aqui, né? Na verdade, eu até errei. Ah, não. Eu coloquei, ó, como ele falou que foi no dia 15 que ele fez a inspeção visual, né, e por ensaio, o Danilo, ó, foi 15/8. Eu coloquei que, diz que ele chegou alguns dias depois, eu coloquei que foi 18/8. Professor, precisa colocar do mesmo jeito que você pôs? Não, mas obviamente você tem que seguir uma lógica, né? Se a data foi em 2017, né? E foi no mês 8 aqui, né? Foi em agosto, foi dia 15.
Então, obviamente, foi depois, né? Ah, eu vou colocar em dezembro, é Natal, eu gosto do Natal. Não, beleza. Mas imagina, né? O Henrique ali, com certeza, se ele não tivesse já feito essa manutenção, ele já teria sido demitido. Ou até o outro que fica os outros 15 dias já teria feito esse serviço, né? Imagina, o cara passou 15 dias lá de plantão e não resolveu nada. Não resolveu essa que foi a primeira solicitação de serviço. E o que a gente vai ver na próxima aula, né? Que é a segunda solicitação de serviço. Beleza? Então é isso, pessoal. Finalizamos a primeira etapa da atividade 2, que é o quê? A manutenção, né? A manutenção do transformador da subestação 1, o trafo 1, tá? Próxima aula, vamos analisar a segunda etapa, que vai acontecer lá na lavanderia, que é a próxima SSM. Beleza? Salvar aqui. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até nossa próxima web aula, tá?